Salmo 78. Salmo de Asaf. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos à palavra da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não as encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a tua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura as soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e as contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não esquecessem das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos, e não fosse como aos seus pais, geração costumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados, trazendo arcos, viram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que ele fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como um montão. No dia, os guiou por uma nuvem e toda noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto, deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fonte da rocha, fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão, e tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a rocha e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, acendeu um fogo contra Jacó e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, não confiaram na sua salvação, ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas do céu, e choveram sobre eles o maná para comerem, e lhe deram trigos do céu. Os homens comeu o pão dos anjos, eles lhe mandou comida a fartar. Fez ventar o vento do oriente dos céus, e trouxe do sul com sua força, e choveu por eles, sobre eles, como carne como pó, e aves das asas como areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor das suas habitações. Então comeram e se fartaram, pois lhe cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhe estava comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles. E matou o mais robusto deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso, ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matava, então o procurava, voltava-se e de madrugada buscavam a Deus. E se lembrava de que Deus era a sua rocha e o seu Deus, o Altíssimo, o seu Redentor. Todavia, lisonjeava com a boca, mas com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis com a sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso,
perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira. Porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes provocaram no deserto e o molestaram na solidão. Voltaram atrás, tentaram a Deus, provocaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão nem do seu dia em que os livrou dos adversários, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar, e converteu os seus rios e as suas nascentes em sangue para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também as larvas e a sua lavoura e o seu trabalho os gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e as suas figueiras com granizo. Também entregou o seu gado à saraiva e os seus rebanhos aos raios. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, do seu furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou caminho à sua ira, não extinguiu as suas almas da morte, mas entregou à pestilência suas vidas e feriu a todo o primogênito no Egito. Primícias das suas forças nas tendas de Cã, mas fez com que o seu povo saísse como ovelha e os guiou pelo deserto como um rebanho, e os guiou com segurança, que não temeram, mas o mar cobriu seus inimigos e os trouxe até o lugar do seu santuário, até que do monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles, lhe dividiu uma herança por medida e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram provocar o Deus Altíssimo e não guardar os seus testemunhos, mas retiraram-se para trás e, portanto-se infielmente como seus pais, viraram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com seus altares e despertaram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu e se indignou, aborreceu a Israel de sobremodo, porque desamparou o tabernáculo em que Sião, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Entregou o seu povo à espada e enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com vinho, e feriu seus adversários por detrás e pô-lo em perpétuo desprezo. Além disso, recusou as tendas de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e edificou seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo, e tirou dos apriscos das ovelhas, e tirou do cuidado das que se acharam prenhes, para que apresentar a Jacó seu povo e a Israel sua herança. Assim o apresentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela habilidade de suas mãos. Amém?